da nossa reflexão. É tempo de renovação. Olha só. E o que é que vem? Amorosidade. Esse tempo de renovação, ele traz consigo a exemplificação. Porque é por intermédio do exemplo é que nós vamos explicar para as pessoas. E nós vamos sentir também. Eu fiz um apanhado desse tema. E comecei por Mateus, lá no capítulo 9, versículo 16 e 17, aonde ele diz o seguinte: ninguém deita remendo de pano novo em veste velha. Porque semelhante remendo vai romper a veste e vai fazer maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres. Entorna-se o vinho e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, Sede perfeitos, item 8 das instruções dos Espíritos, Jesus fala para nós sobre a virtude. Que a virtude em si, e nós estamos entendendo o que Jesus está nos dizendo, que é a virtude no mais alto grau dela. O que é a virtude? Nesse complexo mundano nosso e que nós temos que alcançar. A virtude é o conjunto de todas as qualidades que são essenciais para que possamos nos formarmos como pessoas de bem. Por exemplo, ser bom, praticar a caridade, o trabalho que nós falamos que fazemos em nome de Jesus, sermos sóbrios, modestos, são essas as qualidades de homens virtuosos. Nós temos que aprender que nos nossos dias de hoje é tempo de mudança e é urgente, como diz Dr. Bezerra de Menezes, mas não é emergente. Mas nós temos que crescermos. E lá no Evangelho ainda segue que Jesus, nessas palavras dele, ele está demonstrando para nós uma proposta de renovação espiritual. E essa renovação espiritual, ela é relativa à aquisição de virtudes. Nós precisamos adquirir, trabalhar as nossas virtudes, porque as virtudes, elas são base do processo da nossa melhoria. Não temos como caminhar para o Pai se não trabalharmos as nossas virtudes que o próprio Pai colocou em nós em forma de semente quando criou os nossos espíritos. Aristóteles, o grande filósofo, ele diz que a virtude e o vício, ambos são adquiridos pelos hábitos. Nós criamos, nós adquirimos, nós aumentamos. Por isso que quando Mateus diz que ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, ele está querendo de nós, porque esse remendo novo,
ele vai romper com um tecido que é velho, frágil, que não suporta um tecido novo. E assim aumenta a rotura do tecido. Essa mensagem de Mateus, ela é uma advertência para nós muito profunda. Para todos nós, né? Principalmente para nós que queremos, que pretendemos operar no bem, por intermédio dos ensinamentos de Jesus. Essa mensagem, ela nos mostra que nós precisamos afastar de nós os nossos comportamentos infelizes. Temos que entender também que o Evangelho, para que ele possa ser integralmente vivenciado e entendido, ele vai requerer de nós rompimento com os nossos antigos padrões comportamentais. Não tem como nós vivenciarmos integralmente o Evangelho com a cultura, com a personalidade que formamos em reencarnações passadas. Porque quando assimilamos nessas fases reencarnatórias, mais incrustada esse entendimento por nós cultivado, vai se integrando ao nosso espírito. Então, nós temos que romper com esses antigos padrões. Por isso que é uma ilusão de nossa parte querer colocar remendo nas nossas imperfeições. Não tem como. Nossas imperfeições são como tecidos velhos, rotos, frágeis, que se dilui a qualquer movimento. Como que vamos colocar remendos em nossas imperfeições? Quem desejar colocar em prática, né, a mudança comportamental, vai precisar priorizar a melhoria espiritual. Senão não tem como. Precisamos estar conscientes de que a transformação nossa, ela deve acontecer sob novas bases. Nós vamos ter que mudar nossas bases, nossos alicerces, que trazemos de um passado tão distante, que trazemos de nossos sofrimentos, de nossas crises, de dores, de horror, e que nós a transformamos como um escudo de defesa no nosso personalismo. Quem age desse jeito está falseando a verdade. E vai se colocar mais cedo, ou até mesmo mais tarde, numa posição que é extremamente constrangedora, né? E que vai acontecer esse constrangimento nos momentos de desequilíbrios, com a família, no trabalho, né? É nesse momento que nós vamos deixar vir à tona os nossos descontroles. É nesse momento que os maus comportamentos que cultuamos há milhares e milhares de anos vão aflorar. Não temos como controlar, é o que somos, é a somatória de nós mesmos, né? É aquilo que chamamos de
personalidade. E aí falamos, nosso irmão, a nossa irmã tem uma personalidade muito forte. É melhor que a gente deixe como está. Será? E o que nós temos que fazer para mudar isso? Nós temos que cortar esse paradigma velho, esse ranço que só nos atrapalha na caminhada. É como estarmos caminhando em um pântano. Você tem vontade de correr, mas aquela massa que um dia foi terra seca, firme, te atrapalha o movimento. Então, o que nós podemos fazer para conseguirmos essa mudança? A primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer a necessidade que temos de mudar. Veja bem, eu não falei que precisamos mudar. Nós temos que entender a necessidade, nós temos que reconhecer. É necessário que eu mude. Eu preciso mudar. Esse é o primeiro passo. Porque quando você reconhecer a sua necessidade de mudança, você vai precisar ter vontade de mudar. Muitos de nós, nas horas difíceis, eu errei, oh meu Deus, personalidade, me ajuda a mudar. Não, você só está reconhecendo que precisa mudar. Mas você tem que ter a vontade de mudar. Eu vou mudar. Eu estou com essa vontade firme em mim, porque Jesus está comigo. Bom, se nós reconhecemos a necessidade que temos de mudar, se nós conseguirmos despertar a nossa vontade de mudar, então nós precisamos estar prontos para agir, para movimentar. Porque não basta só reconhecer o erro que temos, as nossas fraquezas, não basta só ter vontade de trabalhar essa fraqueza. Nós vamos precisar estar prontos. E eu estou pronta para poder mudar. E aí, esse estar pronto para poder agir em prol da sua mudança significa que temos que praticar novos comportamentos, mesmo que nos corte por dentro, porque no começo é difícil, não é fácil. Você abrir mão daquilo que você trouxe, só Deus sabe quantos milhares de anos. Não é fácil, mas é possível. Aquela prática nova vai descer por nossa garganta, nos cortando, fazendo a gente sofrer. Mas nós temos que ter fé. Podemos chorar? Pode. Emmanuel, o Espírito Emmanuel falou para o Chico. Podemos chorar? Sim. Nos momentos de nossas dores íntimas, chorar é bom. Mas depois, enxugue seu rosto e vá à luta. Isso é exemplo. Nós temos que usar disso para praticar esses novos comportamentos. E então sim, falta um outro item. Porque não adianta a gente praticar novos comportamentos esporádicos. Você pratica um bom comportamento hoje, cai 3, 4, 5 vezes e depois de novo. Não, nós temos que procurar manter nossas novas atitudes. Não tem como.
E não adianta a gente pensar que nós estamos mudando. Não, eu estou dando conta, eu estou mudando. Será? Será que é verdadeiro? Ou será que é um tempo que a gente pediu para a gente, para acalmar a nossa consciência, o nosso remorso? Por isso que é necessário associar a nossa vontade de mudança uma ação persistente, uma ação forte. E vamos conseguir. Quando nós nos fixamos em uma rotina, nos fixamos em preconceitos sociais, nos fixamos nas conveniências mundanas, surge uma interrogação. Nós nos fixamos em uma rotina, em preconceitos sociais, nas conveniências mundanas, por comodismo ou por orgulho? Cada um de nós tem que saber isso dentro de si, porque cada pessoa é um mundo individual. Tem pessoas que por comodismo, outras pelo orgulho, pelo autoritarismo, né? Porque o orgulho é um pai muito rígido. Ou então até mesmo pelos dois. Aí então nós somos como aqueles odres velhos mencionados por Mateus, que não suportam vinhos novos. O que é que quer dizer isso? Trazendo esses odres velhos para os vinhos e os vinhos novos para o nosso dia a dia. Somos, então, inacessíveis às ideias novas. Tudo aquilo que nós ainda não aprendemos é errado. Eu não quero isso. Mas nós temos que nos abrir. Não podemos ser odres velhos para os vinhos novos. E o que são os vinhos novos, meu Deus? É a essência do Cristo que está dentro de cada um de nós. E nós dizemos que pertencemos à categoria de trabalhador do Evangelho do Espiritismo. Esse é o nosso título. Nós nos damos esse título. Eu trabalho por Cristo. Então, como trabalhador de Cristo, e nós continuarmos tendo essas atitudes que necessitam de mudança, tanto para conosco quanto para aquelas pessoas que adentram centros espíritas atrás de socorro, mas que tem esse tipo de comportamento. O que nós podemos fazer? Nada. Nada tem a ser feito naquele momento. Porque como Jesus, há tempo para tudo. E nós temos que aprender. Nós não podemos violentar o tempo das pessoas. Você tem que respeitar. Você tem que afastar. Você tem que seguir sua vida. Porque você também está aprendendo. Você também é aprendiz. E nós temos que caminhar. Não podemos parar. Porque o mesmo Deus que está comigo nessa caminhada está com todos. No capítulo 10 do Evangelho de Marcos, versículo 42, ele conta para a gente a história da cura de um cego. Ele dá esse exemplo maravilhoso, né? Porque a cura desse cego é uma transformação definitiva no bem. Porque nos ensina a como livrar da nossa autopiedade. Eu estou errado, eu estou
estou errada? Não, eu estou certa, é porque as pessoas não me entendem. Né? Ninguém me tolera só porque eu tive uma crise tão pequena dessa, que a gente dá um nome de, na psicologia, de autotolerância. Então, esse chamado de Marcos na cura desse cego, ele é muito fundamental para o tema que nós estamos falando, né? Porque quando Jesus estava saindo de Jericó, acompanhava ele os discípulos e uma multidão de pessoas que sempre estava com ele, né? Havia um cego chamado Bartimeu, que era filho de Timeu. E ele estava sentado na beira do caminho, ele estava mendigando ali. E de repente ele ouviu que quem passava, aquele barulho todo, era por causa que quem passava era Jesus de Nazaré. Ele não pensou duas vezes e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava cada vez mais alto, porque o burburinho da multidão cobria seus gritos. E muitas pessoas daquela multidão brigavam com ele, repreendiam. Cala a boca, para que esse escândalo? Mas ele continuava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus então parou e disse que chamasse aquele cego. E aí um deles chegou perto do cego e falou: tendes bom ânimo, levanta-te que Jesus está te chamando. Esse é um chamado para todos nós. Tende bom ânimo, levanta-te porque Jesus está te chamando. E então Bartimeu pegou aquela capa tão preciosa que ele tinha, porque naquela época, para mendigar nas ruas, era preciso tirar licença nas autoridades, e aí eles ganhariam uma capa, e eles tinham que usar esta capa para mostrar que eles estavam dentro da lei. Então, eles podiam sim mendigar na cidade. Era uma capa muito valiosa, muito difícil de conseguir. E Bartimeu não pensou duas vezes que no meio daquela multidão poderiam catar a capa dele. Ele não pensou nisso. Ele pegou aquela capa, jogou longe, levantou e saiu tateando e foi ir até Jesus. E Jesus então falou para ele: que queres que eu te faça? Essa é a grande pergunta. Todos os dias, todos os momentos, ele dentro do nosso coração, ele nos pergunta, principalmente nos momentos de dores, incertezas, solidão: filho, que queres que eu faça? E Bartimeu foi resoluto: mestre, eu quero que o Senhor me devolva a visão. E Jesus, mansamente, vira para ele e fala: vai, filho, porque a tua fé te salvou. E Bartimeu voltou a enxergar e passou a seguir Jesus. A partir desse dia, ele seguiu Jesus por toda a sua caminhada. Bartimeu, então, ele não se limitou apenas ao desejo de se curar, da cura dele. Ele não ficou só nisso. Não, cheguei, ó, estou bem, vou cuidar da minha vida. Não. Ele gritou no momento em que ele identificou
que aquele era o momento da sua cura, que ele voltaria a enxergar. Porque todos nós sabemos, nós sentimos dentro de nós o momento de darmos os starts para abandonarmos essa roupagem velha, para deixarmos essa posição de odres velhos. Nós sentimos assim como Bartimeu sentiu, e ele gritou, e ele clamou por Jesus. Nós temos que aprender a clamar por Jesus. E em momento algum, após ele sentir que ele ia ser curado, ele não teve autopiedade dele, tampouco autotolerância. Hora nenhuma, ele não tinha tempo para isso. Então o que ele fez? Ele partiu para a ação, que é aquilo que nós falamos no começo. Nós temos que trabalhar, ir atrás, tirar as nossas diferenças, ir atrás da nossa cura, tirar as escamas, como diz Paulo, de nossos olhos, para enxergarmos o Cristo em sua plenitude e conseguirmos mudar. Jesus, né? Quando ele perguntou para Bartimeu, que queres que eu te faça? É a pergunta que ele sempre faz para nós, todos os instantes de nossas vidas. O que você quer que eu faça por você? E por que ele faz essa pergunta para a gente? Porque nós temos que testemunhar, dar o testemunho da nossa vontade de querer mudar, de querer curar as nossas fraquezas, de querermos ter a nossa mudança integral, como diz Joana de Ângeles, por meio de Divaldo. É por esse motivo só que ele faz essa pergunta. E nós temos que testemunhar. Nós temos que ser resolutos em nossas respostas. Eu quero, a partir de hoje, mudar. Eu sei que é difícil. Eu sei que vai doer. Mas eu vou conseguir. E sabe por quê? Porque foi para isso que Deus me criou. Então eu vou conseguir. Na visão espírita, Mateus, quando Jesus, na fala dele, fala em colocar vinhos novos em odres velhos, isso é o quê? É uma superação que nós temos que ter no sentido simbólico. Por quê? Porque a fermentação do vinho, nós sabemos que pega a uva, e essa uva ela vai para as vasilhas, os odres, onde elas serão fermentadas, né? E para isso ela tem que ser colocada em vasilhas próprias para essa fermentação. Porque é por meio da fermentação é que vamos ter o vinho. E durante a fermentação dessas uvas, o que acontece? Vai acontecer a produção de gases, porque senão não tem fermentação. Né? Esses gases vão multiplicar, vão multiplicar, vão multiplicar. E isso vai estar multiplicando e vai estar então aumentando aquele líquido fermentado, que se antes era uma porção, passa a ser 500, 300, N porções. Porque aumenta por causa dos gases. E a expansão desses gases, que são decorrentes da fermentação, se os odres, se as vasilhas, os recipientes não forem novos, eles não vão aguentar. Eles vão
romper e vai se perder o vinho. Esses vinhos, da mesma maneira que as roupas velhas, vêm demonstrando o quê? Que a humanidade ela está confrontando com uma ciência materialista. Nós estamos vivenciando uma filosofia muito obscura. Uma filosofia que discute os efeitos, não discute as causas. Causas essas que provocam, que são os atos humanos, né? Então surge a pergunta: quais são esses resultados dessa efervescência que em nós, humanidade, é o ódio? São as lutas mal direcionadas, são nossas reivindicações impróprias. E isso vai dar o quê? A esse mundo que vivemos, um aspecto de guerra, de campo de batalha igual esse que nós estamos vivenciando agora. É o planeta inteiro que está vivenciando isso. E nós não temos nem ideia de quando foi que isso começou e tampouco temos ideia de quando isso vai terminar. Ao virarmos para os sistemas políticos que vivenciamos, vamos ver que desde os primórdios são sistemas políticos impotentes para sintonizar com os anseios da coletividade. Então o sistema político anda para um lado e as necessidades da coletividade, do povo, da massa, estão indo para o outro lado. E aí o que vai acontecer? Vai haver uma oscilação de anarquia e também de despotismo. Não tem como. As nossas legislações, né, elas estão com exclusivismos de interesses que vão surgindo, né? Aí eles vão mudando as nossas legislações. Então é uma legislação que ainda está incerta. Elas não possuem limites de igualdade. Elas não possuem limite de justiça no que se tange à coletividade, à massa, né? Portanto, todas as medidas e propostas passam a ter resultados inúteis. Cai por terra toda vez que tentam colocar uma dessas ideias em prática. Não conseguem que funcione. Por quê? Porque não tem como vivê-las e tampouco justificar. Porque elas têm uma finalidade unilateral. Porque só existem nas conveniências casuais, né? Conveniências de terceiros, né? De uma existência fraudulenta e transitória. Ela não funciona. Portanto, a maceração da uva é necessária para que possa ter a essência do vinho. Se a uva não for macerada, antigamente ela era pisoteada, hoje ela tem máquina que faz isso, não aconteceria a essência do vinho. Da mesma forma, é preciso que o nosso espírito também se entregue à maceração das provas existenciais. De que modo? Por intermédio de nossos sacrifícios. Sacrifícios de quê? Das nossas fraquezas, do nosso personalismo. E por que isso? Para que possa surgir então em nós a essência do homem de bem. Vai surgir a essência do homem de bem. É uma essência que vai estar libertada de imperfeições. É necessário então que o renascimento do espírito ele tem que ser pelas modificações das nossas ideias. Se não mudarmos, jamais chegaremos ao reino de Deus, nunca.
E é essa mudança que eu quero encerrar com Paulo. Essa mudança ele chamou de substituição do homem novo pelo despojamento do homem velho. E ele acrescenta: os que são de Cristo vão se tornar novas criaturas. Que a paz de Jesus nos ajude a ser essas novas criaturas, com novos ideais, porque ideia são ideais, ideais do bem, que possamos conseguir vencer a nós mesmos dentro de nossos lares, com os nossos problemas que achamos tão grande e que, se formos olhar para o macro, para o geral, para o planeta, vamos ver que são mínimos, mas são importantes, porque é ali que está o nosso aprendizado. Jamais poderemos dizer que somos trabalhadores de Cristo se nós não trabalhamos nas nossas fraquezas. Muito obrigada e que Jesus esteja conosco nesse momento.